Você já saiu de um consultório médico mais confusa, com mais dúvidas do que quando você entrou? Vamos falar a verdade. Já é complicada essa maratona de consultas aí que a gente tem que fazer para fazer o reparo da casinha, né? A manutenção, tudo mais, que é o nosso corpinho. Às vezes a gente acha que os médicos vão nos dar uma luz e acontece que algumas vezes eles deixam a gente mais no escuro ainda. Já aconteceu com você? Pois é. Mas talvez isso tenha alguma explicação. Cara, qual que é a realidade do convênio? O convênio paga muito mal o médico. Aí o paciente, ele é tratado em 5 minutos, 10 minutos de consulta e fica bravo com o médico que ele nem olhou na cara do paciente. Não dá pra você atender alguém em 10 minutos, 5 minutos. Mas o plano quer que te faça isso. Se você não atender nesse tempo, você está demitido. Por quê, né? Por que, Brasil? Por que muda, Brasil? Olá, eu sou a Evelyn, esse é o canal Páprica Doce. E hoje a gente vai conversar sobre esse assunto espinhoso que está acontecendo. E bom, a gente precisa sempre ficar atenta, né? Quando a gente vai buscar qualquer especialista. Se você já não tem um especialista aí da sua confiança, é recomendável que você faça uma boa pesquisa, que você veja a formação desse especialista. Se você puder, peça indicações, né, para as pessoas que você conhece, que já tenham alguém para te indicar, enfim, vamos checar, porque olha, o negócio tá complicado. Olha esse vídeo que a gente vai colocar agora. Cara, qual que é a realidade do convênio? Assim, para um médico, a realidade que todos vivemos. O convênio paga muito mal o médico. Muito mal. Eu vejo já convênios pagando, pelo menos a telemedicina, eu vejo pagando R$5 a consulta. Nossa! Eu já vi, tá? Pesadíssimo. Então o cara pagou R$15 mil na faculdade. R$5 a consulta. Eu já vi, mas o normal são planos pagarem R$30 a R$50 a consulta para um médico. 30 a 50. Então você estudou 6 anos, 3 anos de especialização, então são quase 10 anos, 30 a R$50 a consulta. Porém, eles querem volume. Como é que o médico vai atender R$50? Então eles querem que você atenda 6 por hora, 5 por hora, 8 por hora. E acaba que no final, no volume, o médico não recebe tão mal. Mas aí não consegue tantos pacientes. Mas o paciente recebe o tratamento de você ter 6 pacientes por hora. Exatamente. Né? E aí acaba que quem leva a culpa é o médico. Aí o paciente, ele é tratado em 5 minutos, 10 minutos de consulta e fica bravo com o médico que ele nem olhou na cara do paciente. Só que no final, o grande culpado disso é o sistema. Porque eles querem que você atenda o paciente rápido, porque eles que botam na sua agenda 6 por hora. Porque é R$30 a consulta. E nenhum médico vai aceitar uma consulta de 1 hora custando R$30. Então, para compensar e contratar o médico, eu vou botar 6 por hora, que aí pelo menos aí faz a conta. Dá uns 700, R$170. 6 pacientes por hora. Dá uns R$170 a hora. Mais ou menos, é que gira em torno de R$150 a R$170 a hora. Tá. Trabalhar em convênio. Então acaba que fica interessante pro médico aceitar esse trabalho. Entendeu? Só o cara vira uma máquina, Charlie Chaplin da medicina, né? Tipo assim, cara, você não olha na cara do paciente. E tanto que os médicos não gostam muito de trabalhar em plano de saúde por causa disso. Porque é uma máquina. Porque você não atende, você não olha, você não dá atenção pro paciente. Gente, a relação médico-paciente, ela tem que ser feita desde a primeira consulta. Pra você conhecer um paciente certo, fazer uma anamnese correta, é no mínimo 45 minutos. A 1 hora, entendeu? Uma primeira consulta. Não dá pra você atender alguém em 10 minutos, 5 minutos. Mas o plano quer que te faça isso. Se você não atender nesse tempo, você está demitido. De novo, complicado, né, gente? Você sabia que acontecia essas coisas aí com a questão dos convênios? Pode acontecer da gente ficar chateada, achando que o médico talvez não deu a devida atenção que a gente esperava. Mas vocês entenderam que às vezes eles não têm o tempo que eles gostariam para isso? E aí o que acontece? A nossa queixa, nesses casos, pode ser uma questão de sintoma ou algo assim que não é vital, né? Não é uma questão ali de vida ou morte. Então essa conduta acaba sendo rotina, né? Me conta, já aconteceu com você? Já aconteceu de você ir a uma consulta e sair mais confusa do que você já entrou? Ou você ir a uma consulta agendada pelo convênio e você ter essa sensação de que, nossa, o médico nem me deu a atenção que eu esperava? Deixa aqui nos comentários, vamos discutir um pouquinho esse assunto que é importante. Outro ponto dentro desse assunto é muito importante, que é a falta de estudos clínicos e de pesquisas nesse campo. Isso pode ter acontecido por diversos motivos, inclusive a falta de prioridade e de investimentos.
Bem, e esse é um problema muito mais profundo do que pode aparentar. Então, para a gente começar a destrinchar um pouquinho, vamos só partir de um princípio muito básico e claro, a partir do momento que a gente pensa nele, que é o seguinte: a menopausa afeta metade da população mundial. Sim, porque tanto no Brasil quanto no mundo, a proporção de homens para mulheres é praticamente 50-50. Como vocês podem ver aí a partir desses dados atualizados, retirados do site da Organização das Nações Unidas, né? Então, vamos pensar aqui. Se nós temos metade da população de mulheres, isso significa que em algum momento da vida elas vão passar pela menopausa, certo? Como que a menopausa ainda é tratada como se fosse um nicho, né? Esse pensamento nos inquietou bastante aqui no Páprica Doce. Afinal, não é só a questão de que metade da população mundial vivencia a menopausa. Acontece que isso não se trata de um evento passageiro, né? Só o climatério em si, ele pode durar por volta de 20 anos, em alguns casos até mais. Porque você tem os sintomas antes de menopausar de fato, com a perimenopausa, e depois, na pós-menopausa. Só que a questão é que, após menopausar de fato, a mulher ela entra na pós-menopausa para o resto da sua vida. Ou seja, milhares de mulheres podem sofrer consequências dos impactos da menopausa na sua saúde geral para o resto da vida. E mesmo assim, apesar de tudo isso, a medicina em 2026 ainda não está preparada para lidar com a menopausa, sendo este um dos temas mais negligenciados da ciência e da formação médica. Agora que a gente está colocando na tela alguns dados do Instituto Nacional de Saúde, nós temos aproximadamente 1 bilhão de mulheres que estarão na pós-menopausa até 2030. O número de sintomas, o percentual de pessoas que têm sintomas graves que chegam a ser incapacitantes e, enfim, como a gente já comentou em vídeos anteriores, a menopausa ela envolve mudanças profundas no organismo. E os efeitos dessas mudanças, eles são sistêmicos e podem perdurar por muitos anos, né? A menopausa está associada ao declínio da saúde em geral, podendo afetar principalmente o sistema cardiovascular, ósseo, metabólico, cognitivo e, por consequência, claro, a saúde mental, né? E, mesmo assim, ainda temos inúmeros médicos afirmando em consultas, após ouvir todas as queixas das mulheres sobre os sintomas, coisas do tipo: ah, mas é uma fase, é assim mesmo. Ok, é uma fase, e pode ser que seja assim mesmo, mas nem por isso não deve ser tratada e a mulher atendida com devido cuidado, certo? Agora, esse tipo de sensação de não ter sido atendida a contento dentro de uma consulta não é só uma percepção. Infelizmente, isso é um fato em um número grande de atendimentos e há dados que comprovam isso, como a gente vai mostrar aqui a seguir. Mas antes, é importante a gente enfatizar que isso não é culpa dos médicos simplesmente, ok? Existe uma negligência muito evidente na formação médica quando se trata de menopausa. E estudos recentes evidenciam que o problema começa na formação dos médicos. Por exemplo, aqui, esse estudo publicado em 2023 na revista científica internacional Menopause, da The Menopause Society, identificou que 70% dos médicos estão sendo formados sem nenhum ensino sobre menopausa. Essa outra pesquisa revelou que os programas de residência em medicina contêm 2 ou menos aulas sobre menopausa, apenas. Além disso, esse mesmo estudo apontou ainda que a falta da padronização do currículo no ensino médico também é um problema, já que o conteúdo acaba sendo transmitido de maneira inconsistente entre as instituições. O que é bastante evidente quando a gente nota que médicos fornecem pareceres completamente diferentes diante do quadro ou dos sintomas e exames apresentados, o que, obviamente, nos deixa ainda mais confusas e perdidas, não é verdade? E aí, pensa comigo, se na residência de ginecologia, que são os especialistas dedicados a essa área, já acontecia essa bagunça aí, imagina nas outras especialidades. Né? Então não é de se espantar
que ainda aconteça frequentemente, o que aconteceu no meu caso, por exemplo, de ir a inúmeros especialistas em busca de resposta para aquele monte de sintoma maluco que eu estava tendo, poxa, eles não iam associar que tudo aquilo na verdade era oriundo do climatério, né? Então, vai vendo. Eu tô passada, chocada. Meu Deus, Jesus. Bom, mas felizmente a gente está notando aí que cada vez mais a gente está vendo não só mais pessoas comuns, artistas, mas principalmente profissionais da área falando sobre o assunto, na verdade, e isso é muito positivo, afinal de contas, tudo isso gera um grande incentivo para que os estudos e as pesquisas sejam cada vez mais realizados, aumentem aí, e não só que os estudos sejam realizados, mas que também sejam revistos. Pois é, a gente pode pegar, por exemplo, aí o caso daquela pesquisa extremamente importante que aconteceu nos Estados Unidos, lá no WHI em 2002. Se você não sabe, a gente vai deixar aqui um link para vocês tomarem nota do que aconteceu lá atrás, mas vou resumir aqui para vocês. Teve uma pesquisa bastante importante sobre a questão da reposição hormonal, lá atrás em 2002. Mas houve uma série aí de erros, né, de percurso, vamos dizer assim, que aconteceu? Acarretou num pânico total, porque foi amplamente divulgado que a reposição hormonal aumentaria os riscos de câncer de mama. Então vocês podem imaginar, né, a mídia também já não ajudou e transformou o que já estava polemizado, a mídia deu luz e jogou holofote em umas coisas piores ainda. Então a população ficou em pânico e as mulheres pararam de buscar reposição hormonal, quando na verdade talvez para muitas delas seria interessante. E o que aconteceu com esse caso? Essa pesquisa foi revista agora, em 2025. As coisas mudaram, gente, mas vocês viram quanto tempo levou? De 2002 a 2025? Bom, mas vamos aqui ficar felizes que pelo menos isso está vindo à tona e agora novos estudos e pesquisas estão sim sendo conduzidos. Can I get an amen? Can I get a hallelujah? Bom, e aí, gente? Resumo dessa salada de frutas aqui. É um pouco daquilo que a gente já comentou no vídeo que nós falamos sobre a perimenopausa especificamente, né? Não existe um exame específico que vá te afirmar, que detecte ali, você está no climatério. Não vai ter isso. Então, o que a gente recomenda? Vamos voltar àquele ponto de novo. Você conhece o teu corpo. Você sabe o que está errado, o que está diferente, o que não é dentro da tua normalidade. Então, assim, não se invalide e não se deixe invalidar. Se você foi a um especialista e consulta não foi a contento, você não saiu com uma resposta para aquilo que você buscava, para suas queixas, cara, eu sei que pode ser chato, mas vai em outro, e vai em outro, e vai em outro, até você ter as respostas, ter uma luz aí no fim do túnel para aquela queixa específica que você possa estar sentindo, né? E aí, conta com a gente aqui para isso. É por isso que a gente está aqui também, tratando de te informar ao máximo possível, para que você tenha algumas já informações prévias até para conversar durante uma consulta, né? E até sugerir, será que pode ser isso? Será que pode ser aquilo? Tá bom? Minhas amigas, o cenário é devastador, é impactante, Mas vamos olhar para o copo cheio? Vamos? Veja só, como a gente falou aqui, cada vez mais a gente tem visto, até na mídia aberta, as pessoas falando sobre isso. Então a gente está vendo muita gente falar sobre climatério, sobre menopausa e até sobre perimenopausa. E com tudo isso é muito possível e provável que num futuro bem próximo a gente comece a ter muito mais estudos e pesquisas no tema, né? Então, consequentemente, devemos ter também, num futuro próximo, médicos melhor preparados, não é verdade? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Oremos. E bom, aqui do nosso lado você pode contar com a gente, porque também, o que a gente vai fazer? Em breve a gente vai trazer uma série de bate-papos interessantíssimos com diversos especialistas, para a gente debulhar aí vários temas que, eu sei, a gente precisa conversar e nós vamos fazer isso. Então faz uma coisinha. Se inscreve aqui no canal se você ainda não estiver inscrita, ativa o sininho, porque assim o YouTube te notifica quando a gente colocar esses vídeos novos, e deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que você está achando dessa discussão toda, qual é a sua percepção, conta pra gente, e muito obrigada pela companhia até aqui, até o próximo vídeo, um beijo pra vocês.